Número 10. O tiroteio no parque. Por volta das 3:30 da manhã, policiais do Departamento de Polícia de Austin, nos Estados Unidos, faziam uma patrulha de rotina em uma área tranquila, ao lado de um parque público. Durante a ronda, eles localizaram um veículo roubado, estacionado ali perto, e chamaram um guincho para fazer a remoção. O oficial mais experiente da equipe, Adam Reinhardt, ficou no local para acompanhar o procedimento, enquanto as outras viaturas continuaram patrulhando a área. Hey, Austin Police! Stop! Come here. You guys said this is your vehicle? Yeah. What's going on? Come here. Come out of the woods. Tudo estava silencioso, até que duas pessoas surgiram repentinamente da escuridão perto da linha das árvores. Eles foram identificados depois como Kay Smith e seu namorado, Brandon Thompson. O que aconteceu a seguir foi impensável e levou apenas alguns segundos para acontecer. No, you guys can come out of the woods real quick. Come over here. You're detained. You're not free to go. I know. That's why I got my flashlight. Get your hand out of your pocket, man. What? Get your hand out of your pocket. David, I have shots fired. Shots fired. I have 2 down. Sem qualquer aviso, Brandon Thompson sacou uma arma. Em um ato chocante, ele virou a arma contra a própria namorada e atirou na parte de trás da cabeça dela. Logo em seguida, ele atirou contra o policial Reinhardt, que foi atingido antes que Thompson fugisse em direção ao matagal. Mesmo ferido, o policial conseguiu reagir e disparar de volta enquanto reforços corriam para o local. Paramédicos chegaram rapidamente e levaram tanto Smith quanto o policial para o hospital. Smith ficou em estado crítico. Os médicos tentaram salvá-la, mas após uma semana ligada a aparelhos, ela morreu no dia 17 de setembro. O policial Reinhardt passou por cirurgia e sobreviveu aos ferimentos. O ataque provocou uma grande operação policial pela cidade. Equipes da SWAT, cães farejadores e helicópteros foram mobilizados. Moradores da região receberam ordem para ficar dentro de casa por segurança. Enquanto tentava fugir, Thompson, já ferido, tentou invadir uma residência próxima. O morador, armado e ciente do que estava acontecendo, reagiu em legítima defesa e atingiu Thompson no braço e na perna. Ele foi preso no local e levado ao hospital sob escolta policial. Hoje, Thompson responde por vários crimes graves: assassinato em primeiro grau de Kay Smith, tentativa de assassinato de um policial, invasão de domicílio. Ele segue preso sem direito à fiança, aguardando o julgamento. Nas semanas seguintes, o passado criminal de Thompson veio à tona. Registros mostraram vários processos antigos relacionados a drogas e furtos que haviam sido arquivados ou reduzidos, reacendendo o debate sobre se esse desfecho poderia ter sido evitado. O que começou como uma simples patrulha por causa de um carro roubado terminou com uma mulher morta, um policial quase perdendo a vida e um bairro inteiro em pânico. Ainda restam perguntas sem resposta, principalmente por que Thompson atirou na própria namorada. Ela foi alvo direto ou foi atingida no meio do caos? Uma ronda tranquila nunca deveria terminar assim, para você ver como situações comuns podem se transformar em tragédia em questão de segundos. E enquanto esse episódio é cruelmente real, o próximo vídeo entra em um território muito mais difícil de explicar. 9. Os gritos na floresta. Esse segundo vídeo vem de imagens recentes de câmera corporal da polícia e começa com uma chamada estranha. Um policial recebe vários telefonemas relatando sons bizarros vindos de uma área de mata durante a noite. No início, a ocorrência é tratada como uma possível brincadeira, alguém fazendo pegadinha ou talvez algum animal. Mesmo assim, o clima da gravação deixa claro que algo não parece normal. À medida que o policial se aproxima da linha das árvores, ele pede reforço e também solicita a presença do controle de animais. Ele próprio admite que não faz ideia do que pode estar escondido no escuro. I'm gonna need backup. We got some kind of unknown creature. Or someone's playing pranks. I paid enough for this shit. Call a sergeant then.
You know what? I don't get paid enough for this shit. You guys need to call animal control. I deal with people. Come out! Yeah, you guys need to call animal control. I don't get paid enough for this. De repente, gritos altos ecoam no meio da floresta. Sons que não se parecem com nenhum animal conhecido. Nada aparece diante da câmera. Nenhuma criatura é vista. Nenhuma pessoa é encontrada. Os sons nunca são identificados oficialmente. O vídeo termina sem respostas. Não se sabe se aquilo era um animal grande, alguém tentando assustar os policiais ou algo completamente diferente. As autoridades nunca confirmaram o que foi encontrado naquela noite. O que sobra é apenas o registro em vídeo e a sensação de que nem toda ocorrência tem uma explicação lógica, principalmente quando vem do meio da mata, no meio da noite. Às vezes, o mais assustador não é o que aparece na câmera, mas aquilo que permanece escondido na escuridão. Número 8. O policial na rodovia. Na madrugada do dia 10 de agosto de 2025, o que começou como uma simples abordagem de trânsito acabou se transformando em uma tragédia numa rodovia na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Por volta das 2 horas da manhã, o policial rodoviário Dennis Ricks parou um Nissan branco que estava zigue-zagueando entre as faixas, levantando suspeita de direção distraída. O motorista admitiu que estava assistindo a uma série enquanto dirigia, o que explicava o comportamento perigoso do veículo. Usando um colete refletivo e seguindo o procedimento padrão, o policial realizou a abordagem no acostamento, na área considerada mais segura para esse tipo de parada. Hello. How are you doing? I'm good. I'm Trooper Dennis Ricks of the South Carolina Highway Patrol. The reason I was stopping is because you keep hitting your lane or the line there on the roadway. Are you okay? Yeah. To be honest, You what? yeah, and I'll be honest, I know I shouldn't do that. Yeah. I'll take it down, but Please do. Yes, Okay, so somebody's also calling in saying you were touching the line, and I witnessed you touching the line. I understand. I see you watching, was that Breaking Bad? Unfortunately, It's a good show, but I don't need to it's not. No! Call 911! Call 911! Tudo parecia sob controle, até que, sem qualquer aviso, um caminhão-baú dirigido por Anthony Adlet, de 45 anos, saiu da sua faixa e invadiu o acostamento. Logo em seguida, atropelou o próprio agente. O impacto foi extremamente violento. O motorista do caminhão ligou para a emergência, dizendo que o policial estava parado na pista e que ele tentou desviar. Mas as imagens da câmera da viatura mostraram outra coisa. O policial estava completamente dentro do acostamento, no local correto de segurança. Socorristas chegaram rápido e encontraram Ricks ainda com vida, mas em estado crítico. Por causa do mau tempo, o helicóptero médico não conseguiu decolar. Então ele foi levado de ambulância para o hospital. Mesmo após cirurgia de emergência, o policial morreu 3 dias depois, no dia 13 de agosto de 2025. Ele deixou a esposa, Jade, que o descreveu como uma pessoa paciente, dedicada e apaixonada pelo trabalho. A investigação revelou que o motorista do caminhão tinha a carteira suspensa e um longo histórico de infrações de trânsito ao longo de décadas. Ele foi preso e acusado de homicídio culposo por imprudência e dirigir com carteira suspensa. Até novembro de 2025, permanecia preso sem conseguir pagar a fiança de $225 mil.
Esse caso escancara o perigo extremo das abordagens em rodovias, principalmente durante a madrugada, quando a visibilidade é baixa e a atenção dos motoristas diminui. Sem respeito às leis de ultrapassagem segura, até uma abordagem comum pode virar uma sentença de morte. Esse não é um mistério sobrenatural. É um risco real e constante, mas o próximo vídeo é perturbador por um motivo diferente. Número 7. A sombra no canteiro de obras. Durante a madrugada, um vigilante fazia sua ronda em um canteiro de obras isolado. Era aquele tipo de lugar que, depois do expediente, fica completamente vazio, sem operários, sem máquinas ligadas e com pouca iluminação. Tudo estava em silêncio. Como parte da rotina, o segurança foi até a sala de monitoramento para conferir as câmeras, esperando ver apenas a si mesmo andando perto do portão. Mas algo diferente apareceu na tela. Além da imagem dele caminhando, surgiu uma forma escura se movendo no fundo da gravação. O mais estranho é que aquilo não se movia como uma pessoa, nem como um animal. Quando o vigilante deu alguns passos para a esquerda, a forma também pareceu se mover, mas de um jeito distorcido, quase como se estivesse se contorcendo ou mudando de formato. Em poucos segundos, a figura simplesmente desapareceu. Não houve barulho, nenhum portão abriu, nenhuma porta se mexeu. As câmeras não mostraram ninguém entrando ou saindo do local. Nada no canteiro parecia fora do lugar depois. Foi exatamente esse surgimento e desaparecimento repentino que deixou tanta gente intrigada. Algumas pessoas acreditam que pode ter sido apenas uma sombra causada pela iluminação ou algum reflexo da câmera. Outros acham que poderia ser um animal passando muito rápido pelo enquadramento. Mas quem analisou o vídeo com mais atenção apontou detalhes estranhos, como, por exemplo, a velocidade do movimento, a mudança de forma e o jeito como parece reagir à presença do vigilante. O mais curioso é que o próprio segurança afirmou que não viu nada pessoalmente naquele momento. Ele só percebeu depois, ao rever as imagens no monitor. Se foi algo físico, um defeito técnico ou algo que foge da explicação, ninguém sabe dizer. Às vezes, o que mais assusta é aquilo que a gente só percebe quando olha pela câmera. 6. A sombra no hotel. Esse é um vídeo que circula na internet há alguns anos e continua deixando muita gente intrigada. A polícia foi chamada até um hotel em Ohio, nos Estados Unidos, depois que funcionários relataram que uma mulher estava causando uma confusão no local. No começo, os policiais não sabiam quem ela era. Depois veio a surpresa. Tratava-se de Irene Barrett, uma atriz de voz da Disney, conhecida principalmente por interpretar a personagem Pocahontas. Enquanto os policiais tentavam acalmar a situação, o comportamento de Irene ficava cada vez mais estranho. Ela dizia frases confusas, parecia extremamente agitada e repetia que estava cansada da relação que tinha com a polícia. Em determinado momento, ela começa a gritar para que os policiais parem, implorando para não ser tocada. Yeah, you're gonna find me in your thing right now. Why would I do that? Because I am a 53-year-old Native American woman who has had enough. My relationship with cops. Okay, and Where are you gonna go? So here's the problem. Now you're gonna go to jail. I'm staying away from you. No, you're gonna go to jail is where you're gonna go. I know. It's what I'm doing is staying away from you. Come over here just so we can actually talk. I don't want you to have to go to jail. Well, what do you expect? I want you to sit down. No, I've been doing this. Sit down. I am 53 years old. Then you're old enough to know that. I Sit know. down. O que ninguém percebeu naquela hora é que a câmera corporal de um dos policiais pode ter registrado algo muito perturbador. Does this work? I don't know what that is. It's your cell phone. I don't know what that is. Stop
I don't know what that is. Stop! No! Stop. You have to stop. Stop now. You're doing it again to me! Stop right now. You're doing it again! No, stop! Please, 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 please! Please stop! Just put your hands Please stop! Put your hands behind your back. No! Now. I don't want to have to hurt you, okay? I really don't. Put your hands behind your back. Can I just stop you from doing this to me? O agente não viu nada com os próprios olhos naquele momento, mas quando o vídeo foi analisado depois, algo chamou a atenção. Na gravação, é possível ver claramente o que parece ser uma figura escura se levantando do chão e, em seguida, desaparecendo dentro da parede ao lado esquerdo. Uma sombra que não deveria estar ali. Algumas pessoas acreditam que o comportamento estranho de Irene naquela noite pode ter sido influenciado por algo além do normal, como se uma presença invisível estivesse interferindo na situação. Outros dizem que pode ter sido apenas um efeito de luz ou falha da câmera, mas o momento é, no mínimo, inquietante. O policial não percebe nada na hora, só quem assiste depois consegue ver a tal sombra surgindo e sumindo. Até hoje ninguém conseguiu explicar com certeza o que aparece naquele vídeo. E a pergunta continua: foi apenas um defeito técnico ou algo que não deveria estar naquele quarto de hotel? 5. O salto da ponte. Na madrugada do dia 10 de maio de 2025, um jovem de 19 anos se envolveu em uma situação que saiu completamente do controle na ponte Ship Canal, em Seattle, nos Estados Unidos. Por volta da 1h48 da manhã, ele estava dentro de um carro sem placas, trafegando em alta velocidade pela rodovia, no sentido norte. Naquele trecho, a Polícia Estadual de Washington realizava uma operação especial contra rachas e direção imprudente, algo que já era um problema recorrente naquela região. Quando um dos policiais tentou fazer a abordagem, o motorista não parou. Em vez disso, acelerou. Poucos segundos depois, o carro bateu em 2 outros veículos sobre a ponte. O impacto foi tão forte que o carro perdeu uma das rodas dianteiras, mas ainda conseguiu rodar alguns metros antes de parar contra a mureta de proteção. And he's crashing out 453 Seattle North 5 north of Lakeview. Start emergency traffic. He's just before Ship Canal. 453 Seattle, I'm in pursuit, pitting the vehicle. 453, pitting the vehicle, 025. Stop out of the vehicle! Hey! You need to stop! Get out! Then put your hands up now! Put your hands up! Stay right there! Do you understand? Stay right there! Turn around! Turn around! Walk back to the sound of my voice! 453, I have one at gunpoint. 453, one at gunpoint, 026. Stay right there! 576, available for 520. Who else is in the car? 453 Seattle, I have the driver out of the vehicle. Passenger jumped over the bridge. Good! Over Ship Canal. Stay right there, do you understand? Com as viaturas se aproximando e o carro completamente destruído, o pânico tomou conta. O jovem saiu do veículo e, sem dizer uma única palavra, pulou da ponte. A queda foi de aproximadamente 55 metros. Ele morreu na hora. O passageiro, também de 19 anos, foi detido para prestar esclarecimentos, mas acabou liberado mais tarde. O mais impressionante é que ninguém nos outros veículos envolvidos no acidente ficou ferido. Durante o depoimento, o passageiro contou que eles estavam apenas dando uma volta tranquila quando o motorista decidiu tentar fugir da polícia. Segundo ele, o amigo não disse nada antes de sair do carro. Simplesmente abriu a porta e pulou. As autoridades confirmaram que o carro não era roubado, mas até o fim de 2025, ainda não tinham esclarecido oficialmente quem estava dirigindo nem o motivo exato da fuga. A polícia também deixou claro que não houve perseguição em alta velocidade. A tentativa de fuga terminou praticamente no mesmo instante da colisão. Mesmo assim, bastou um momento de medo para uma decisão irreversível. Seja por pânico, choque ou medo das consequências,
Pular de uma ponte daquela altura não oferece nenhuma chance de sobrevivência. Infelizmente, o que começou como uma simples tentativa de abordagem terminou em uma perda permanente. 4. Os passageiros que não existiam. Esse vídeo estranho foi gravado durante uma ronda noturna de segurança em um aeroporto. O terminal estava praticamente vazio. Não havia avião estacionado no portão. Nenhuma chegada estava prevista naquele horário. Mesmo assim, o segurança viu algo que o fez parar imediatamente. Na gravação, é possível ver o que parecem ser passageiros saindo por uma ponte de embarque, como se estivessem desembarcando normalmente de um voo. Um por um, vultos caminham pelo túnel, exatamente do jeito que pessoas sairiam de um avião de verdade. O mais perturbador é que não existia avião nenhum ali. A ponte de embarque não estava conectada a nada. Os movimentos pareciam naturais, organizados, calmos, como se aquele desembarque fosse completamente real. Alguns acreditam que seja apenas um reflexo, um erro técnico da câmera, ou algum tipo de ilusão visual. Outros levantam uma possibilidade bem mais sombria e sobrenatural. Seriam ecos de viajantes do passado, pessoas que nunca chegaram ao destino. Até hoje, nenhuma explicação oficial foi divulgada sobre o que exatamente foi registrado naquela noite. Então fica a pergunta: foi apenas um defeito da câmera ou algo que não deveria estar ali? Comente o que você acha. 3. A policial fora de serviço. No fim da tarde de 18 de janeiro de 2023, uma situação aparentemente comum saiu do controle em uma rua tranquila do bairro Washington Heights, em Chicago, nos Estados Unidos. Precious Dunn, policial que havia entrado recentemente para a corporação, estava dentro de seu apartamento quando ouviu uma discussão alta do lado de fora. O clima parecia tenso, daquele tipo de briga que pode piorar rapidamente se ninguém interferir. Seguindo seu instinto e o treinamento que recebeu, Dunn saiu do prédio e pediu para que as pessoas se acalmassem e se dispersassem. A maioria obedeceu. Por alguns segundos, parecia que tudo tinha sido resolvido, mas um homem permaneceu no local. Era Leavon Smith, de 39 anos. Segundo relatos, ele estava exaltado por causa de uma discussão envolvendo uma bolsa. Quando os outros foram embora, Dunn virou as costas e começou a voltar para o prédio, acreditando que o perigo tinha passado, mas ela estava errada. You got me. I told you, dummy, it's okay, please. Tell me for real. Damn, baby, I'm sorry. Okay. Let's go right now. Okay, I'm sorry. Damn, baby. Now you go dummy and go to jail. Damn, I'm sorry. Call the police, bitch! Call the police right now! I'm sorry, baby. Told your dummy ass I shoot you, didn't I? Didn't I? I don't want it that Didn't I? Didn't I? Yeah, baby. Didn't I just say I kill you? I'm sorry, Didn't I baby. just say that? Didn't I just say that? Didn't I? I'm sorry. Smith avançou em sua direção e tentou entrar em luta corporal com ela. Em meio ao confronto, ele tentou tomar a arma da policial. A partir desse momento, a situação mudou completamente. Sem espaço para recuar e diante de uma ameaça direta, Dunn atirou a queima-roupa para se defender. Ela conseguiu se soltar e ligou imediatamente para a emergência. Dunn sofreu apenas um pequeno corte acima do olho, sem ferimentos graves. Smith foi levado ao hospital, mas morreu 2 dias depois,
em 20 de janeiro de 2023. O Ministério Público do Condado de Cook analisou o caso e decidiu não apresentar acusações contra Dunn, afirmando que ela agiu em legítima defesa. As câmeras de segurança e as provas forenses confirmaram que Smith iniciou o ataque e tentou repetidamente pegar a arma da policial. Mesmo assim, o caso gerou debates. Muitas pessoas questionaram se um policial fora de serviço deveria intervir em uma discussão de rua, principalmente em uma cidade sensível a casos de uso de força policial. Outros ressaltaram um ponto crucial: tentar desarmar um policial transforma qualquer confronto em uma situação de risco mortal imediato. A família de Smith entrou posteriormente com um processo civil alegando uso excessivo de força, mantendo o caso em debate público. A minha opinião é a seguinte: a policial tem toda a razão, pois no instante em que Smith tentou pegar a arma dela, a discussão deixou de ser apenas verbal e virou uma luta pela própria vida. Qual é a sua opinião sobre isso? 2. O confronto final. Na madrugada do dia 16 de dezembro de 2025, uma ocorrência que parecia comum no início se transformou em um confronto de vida ou morte no acampamento de trabalhadores rurais Campora Farm, perto de Soledad, na Califórnia. Por volta da 1 da manhã, moradores ligaram para o escritório do xerife do condado de Monterey após verem um carro branco circulando de forma estranha pelo local, com música alta e levantando suspeitas de que o motorista poderia estar armado. Quando o policial Carlos Pina, com 10 anos de experiência na corporação, chegou ao local e fez contato com o veículo, a situação mudou em questão de segundos. Em vez de obedecer às ordens, o motorista, Rudy Rosas, de 20 anos, levantou dentro do carro um fuzil do tipo AR-15, de cano curto, e tentou apontar a arma na direção do policial. Não houve tempo para negociação. Diante da ameaça imediata, o policial disparou 3 vezes através do para-brisa para neutralizar o perigo. Rosas foi atingido na cabeça, no rosto e na mão. Socorristas chegaram rapidamente e o levaram ao hospital em estado crítico. Ele sobreviveu, mas ficou internado por um longo período e, segundo informações, sequer conseguia falar durante o tratamento. Até hoje, não há dados oficiais sobre sua recuperação completa. He sees a guy raising an AR after the guy's been told to stop and show his hands, and the guy instead raises his weapon, and the officer reacted. We have a young man, graduated high school, never in trouble before, not as a juvenile, not as an adult. From all the information I have, doesn't have any police contacts, no gang involvement. As investigações confirmaram que a arma não tinha número de série e ainda encontraram uma pistola carregada escondida dentro do carro. As imagens da câmera da viatura foram fundamentais para esclarecer o que aconteceu. Sem esse vídeo, a interpretação do caso poderia ter sido completamente diferente. Autoridades ressaltaram que, no momento em que a arma foi levantada, a decisão do policial passou a ser uma questão de sobrevivência. 1. O carro que se moveu sozinho. Esse vídeo foi registrado por uma câmera de segurança dentro da garagem de uma delegacia de polícia e depois divulgado pelo canal oficial da Polícia do Equador. No começo, tudo parece absolutamente normal. Um policial estaciona o carro, desliga o motor, retira a chave da ignição e segue caminhando para iniciar seu turno de trabalho. Segundos depois, algo inesperado acontece.
Sem ninguém dentro do veículo e sem nenhuma pessoa por perto, o carro começa a se mover sozinho. No início, o movimento é lento, quase imperceptível, mas logo fica claro que o veículo realmente está andando para frente. Não há inclinação visível no chão. Ninguém empurra o carro, nada encosta nele. O policial e seus colegas ficam confusos ao reverem as imagens. Depois disso, vários agentes começaram a relatar experiências estranhas dentro da mesma garagem. Barulhos sem explicação, sensação de estar sendo observado, movimentos estranhos e um clima pesado no ambiente. Não se sabe ao certo se o que aconteceu foi causado por algum problema mecânico, pela gravidade, falha na embreagem ou freio, ou algo muito mais difícil de explicar. O vídeo gerou debates entre os próprios policiais e também entre quem assistiu às imagens. Afinal, o que fez aquele carro se mover? Foi apenas um defeito técnico? Ou existe algo naquele estacionamento além de veículos parados? Se você curte esse tipo de conteúdo e quer ver mais histórias como essas, se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até o próximo episódio.